Como anda a sua vida financeira? De vento em polpa ou de mal a pior? Ficou desconfortável com essa pergunta? A gente precisa sim falar sobre dinheiro e esse é o nosso tema de hoje. Antes da gente começar o papo de hoje, eu quero anunciar para vocês a nossa nova parceria aqui no Patside Conversa, que é com o WL Studio. Cuidar da beleza é essencial para mim como mulher e como bailarina, então estou muito feliz com essa parceria e em indicar esse serviço para vocês que eu indico de olhos fechados. Localizado na Aclimação, na Rua Pires da Mota, o WL Studio é o salão de beleza e clínica estética perfeito para quem busca serviços de alta qualidade. Gente, lá eles têm tudo o que você precisa para se sentir bem e arrasar no palco ou na vida, tá? Eles têm serviços de cabelo, né? Os cabeleireiros são maravilhosos. E para quem gosta de mega hair também, que é alongada, mais volume, mais comprimento, eles têm um trabalho fantástico. Tem manicure, tem maquiagem social, maquiagem para palco. E não é só isso. O WL Studio também oferece tratamentos estéticos avançados e estética corporal. Inclusive, no estúdio, tem inclusive um nutricionista, né? Para você cuidar da sua beleza e manter a energia e a forma. Bom, qual que é o presente para vocês aqui, seguidoras do podcast? O QR Code está aqui na tela. Você escaneia o QR Code e tem 10% de desconto para qualquer serviço que você agendar no salão, tá? Então, pega o celular, escaneia o QR Code e garanta aí o seu desconto para ficar ainda mais linda e mais bela. Bom, recados dados, é hora da gente conhecer a nossa convidada especial de hoje. Com vocês, com muito prazer e muito orgulho, apresento Marina Saad, minha planejadora financeira e uma pessoa muito, muito especial para mim. Seja bem-vinda, Má. Obrigada, Fátima. Uma honra estar aqui. Um prazer enorme te receber. O prazer é meu. Bom, vou contar um pouquinho para vocês sobre a trajetória da Marina, para vocês conhecerem ela melhor e a gente começar o nosso papo. Formada em Economia e Administração pelo INSPER, Marina trabalhou por muitos anos com planejamento financeiro corporativo em diversas empresas. Além disso, já atuou como personal organizer e é apaixonada por organização. Diferente de mim, gente. Eu e organização, o negócio não bate, mas tudo bem. Recentemente, uniu suas duas áreas de interesse, a organização e as finanças, e se especializou em planejamento financeiro pessoal. Busca, com seu trabalho, ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a ter uma relação mais leve e saudável com o dinheiro. Além disso, vocês devem ter percebido que a gente tem o mesmo sobrenome. A Marina é minha prima, uma pessoa muito especial, muito presente na minha vida e uma profissional muito competente que está também me auxiliando no meu planejamento financeiro. Então, indico ela em todos os sentidos aqui para esse papo e eu estou muito animada para a nossa conversa. Má, queria começar perguntando para você de onde surgiu esse interesse pelas áreas que você fez a sua formação, né? Você fez economia e administração, e eu sei que você fez uma jornada dupla, não é que você fez as faculdades uma de cada vez, né? Então eu queria saber um pouco de onde surgiu o interesse de trabalhar nessa área e como funciona também essa questão da dupla graduação. Tá, vamos lá. Bom, eu sempre gostei muito de números, de contas, de matemática e encontrei na economia um caminho que talvez, na época, né, eu achei que poderia ser interessante para mim. Na faculdade, surgiu essa oportunidade de fazer a dupla graduação e na minha cabeça, assim, era uma oportunidade irrecusável. Você fazia um ano e meio a mais ali de faculdade e saía com as duas graduações. E também acho que ali também talvez existia uma questão de identificação com a economia. Eu não tinha me identificado totalmente com a economia, né? Acaba sendo muito teórico. E aí talvez na época eu pensei, administração talvez seja um caminho, né? E aí por isso que acabei fazendo os dois, né?
Acho que foi uma questão de aproveitar uma oportunidade e de talvez achar alguma coisa com que eu me identificasse mais. Por incrível que pareça, assim, o cuidado, por exemplo, com as finanças pessoais não é uma coisa que é ensinada na faculdade de economia com profundidade. Ah, não? Não. Olha! Então, acho que eu senti um pouco de falta disso, assim, da questão mais prática, Tá, sabe? tá. E talvez por isso também que, né, acabei indo por outro caminho. Tem tudo a ver, né? Mas é outro caminho totalmente, assim. E esse meio é muito masculino ou tinha bastante mulheres também? Você vê que tem muitas mulheres que atuam nessa área? Olha, na área de planejamento financeiro, eu tenho visto bastante mulher, assim, atuando. Legal. Não sei explicar por quê, mas, assim, eu né, faço um curso de formação em planejamento financeiro pessoal, né? Tô sempre tentando me aprimorar aí. E nesse meu curso, por exemplo, a grande maioria são mulheres. Na faculdade de economia, por exemplo, não. Na faculdade de economia, a grande maioria eram homens. Tá. Então, nessa área mais específica, tem bastante mulher. Mas na economia, em geral, ainda é uma área dominada pelos homens. Totalmente, né? totalmente. E até assim, eu trabalhei por muito tempo com planejamento financeiro em empresas. Sim, corporativo. E eu só trabalhei com homens até hoje. Caramba! Eu nunca trabalhei com mulher. Nossa. Assim, lógico, né? Em outras áreas, sim. Então, sim. Né, sempre tinha ali as áreas de suporte. Mas na minha área, assim, meus chefes, meus funcionários sempre foram homens. Caramba! Então, é uma área que é dominada, assim. Principalmente falando de finanças, né? No mundo corporativo, assim. Ainda a grande maioria são homens. Nossa, eu imaginava que fosse isso, e um dos motivos, né, de eu ter trazido a Marina aqui para esse papo, a gente sabe, né, vocês acompanham, a gente tem um podcast sobre dança e sobre mulher, mas é justamente por sentir falta de nós, como mulheres, termos mais autonomia para tratar desse tema, né? É um tema pouco visto, eu acho que a gente vai explorar isso, é um pouco... não é visto nem na educação formal por homens e mulheres, mas eu vejo uma distância enorme desse tema em relação à nossa vida prática da mulher, né? Quando a gente pensa em temas femininos, a gente pensa em outras coisas, né? Dificilmente a gente vai falar sobre finanças. Esse fica um tema meio ali embaixo do tapete, tirando todos os tabus e preconceitos e crenças limitantes que a gente tem em relação a esse tema, né? Então, é por isso que eu queria que a gente batesse esse papo, que eu, em contato com as minhas alunas, com colegas e com todas as pessoas que eu conheço no geral, que coisa, né? O dinheiro é um tópico muito importante na nossa vida, as finanças, essa gestão, e ao mesmo tempo a gente tem pudor de falar sobre isso. A gente não fala, né? A gente não fala sobre dinheiro. Acho que virou um grande tabu, assim, né? Na nossa sociedade, falar sobre dinheiro. Então, assim, tem casais que não falam entre si sobre dinheiro. Amigos não falam entre si sobre dinheiro. Familiares. Então, e aí, acho que tem algumas questões, né? Acho que tem, por exemplo, hoje em dia a gente mede muito o sucesso das pessoas pelo valor que elas têm na conta bancária, assim. E isso acaba gerando uma restrição, né? Porque quem sente que tem menos do que os outros não quer falar sobre dinheiro porque acha que não tem autoridade para falar sobre aquilo. Falar, eu não tenho, aquela pessoa tem mais que eu, ela sabe falar melhor sobre isso do que eu. E ao mesmo tempo quem tem, ou quem né, sente que tem mais, também não quer falar sobre aquilo, porque se sente constrangido de falar, putz, eu vou expressar aqui alguma coisa que talvez eu vou ofender quem não tem o que eu tenho. Então, acho que gera todo esse conflito, assim, que acaba tornando o dinheiro um assunto não falado, assim. Então, é um assunto que deveria estar no nosso cotidiano falar sobre ele. Né? Mas, assim, não é o caso hoje. A preocupação extrema com isso acaba afetando, né? Super. As outras áreas da nossa vida. Super. Né? Eu acho que cuidar das suas finanças é uma forma de se cuidar também. Exatamente por isso. Porque se você tem um problema financeiro... isso afeta, né, o seu emocional, e aí afeta o seu poder de tomar decisões. Então, se às vezes você está com uma questão financeira, você vai tomar decisões piores. Enfim, acho que por isso que eu acho que é importante cuidar. Porque
acaba influenciando muitas áreas da nossa vida. Sim. E por que você acha... Você acha que é uma coisa cultural, essa coisa do... É difícil falar o brasileiro, né? Porque, gente, o Brasil é enorme, tem milhares de recortes, tem... Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que né? Como que eu vou explicar? Não daria nem para ter esse papo. A pessoa tá num outro... infelizmente, né? Num outro lugar ainda que não tem nem consciência sobre esse assunto que a gente tá falando. Mas por que será que tem esse desconforto com esse assunto? Eu acredito, assim, muito que tem essa questão, né? Que eu falei que as pessoas, por estarem cada uma num nível diferente em relação ao seu dinheiro, às suas finanças, se sente desconfortável de falar com alguém que pode estar numa situação diferente da sua. Talvez essa disparidade, essa desigualdade que a gente encontra, talvez isso tenha uma influência. Super, né? Super. E eu acho que, assim, é a falta de conhecimento também, né? Assim, é uma coisa que eu percebo, assim, né, nos clientes que eu atendo, tem gente que tem dificuldade de olhar para a própria conta, assim. Então, a pessoa nem tem o conhecimento sobre o seu próprio financeiro, né? Então, como que você vai falar de um negócio que talvez você... Tá evitando de olhar. Então, eu acho que tem isso também, assim. As pessoas não sabem quanto gastam. As pessoas não querem saber. Então... Mas como não sabe? Não sabe. Não sabe. Vai gastando deixa eu ver se eu tenho dinheiro na conta. Tenho. Então eu vou passar essa compra aqui. Ou não. Ou, por exemplo, eu tenho crédito. Eu ainda tenho limite no meu cartão. Então eu vou passar no meu cartão. Então vamos lá. Depois eu vejo o que eu faço, né? Isso é até um conceito importante, assim, da psicologia financeira, que é o viés do presente, assim. Você foca no hoje. Eu quero agradar o meu eu de hoje. Então, eu vou comprar. Se eu vou poder pagar isso no futuro, depois eu vejo. Então, você não tá pensando no seu eu ali da frente, você tá pensando no agora. Então, eu vou comprar. E isso é uma característica da sociedade, né? É do comportamento humano, do comportamento. Né? Isso esbarra, no que eu converso aqui com as bailarinas sobre, né? Quero o resultado agora. Quero o resultado imediato. Só que não vai vir, né? Para você, por exemplo, trazendo para o nosso mundo aqui, fazer uma boa apresentação, você vai ter que abrir mão, sim, de coisas agora para você conseguir esse resultado no futuro, né? Não dá para querer resultados instantâneos sem abrir mão de coisas, né? Sim, super. Eu imagino também que, assim, talvez o começo da dança talvez seja até um pouco frustrante, assim, né? Porque você precisa treinar muito. Exato, sim. Até você ter um resultado... Sim. Que você se sinta minimamente confiante, minimamente pronta, tem um tempo. Tem um tempo. E as pessoas querem pra agora, pra já. E esse esforço inicial é importante. E isso tem muito a ver com o financeiro também, né? Num processo de planejamento financeiro, o começo é mais doído, assim. É um pouco mais árduo ali o processo, é mais demorado. Mas é importante, né? Para garantir uma tranquilidade financeira lá na frente. E acho que isso é uma coisa que as pessoas não têm hoje, assim. Essa visão de o que eu tô fazendo hoje influencia o futuro, né? Sim. Isso é muito importante, gente. Nossa, é um ponto essencial, né? Porque esbarra no que eu queria conversar sobre essas questões dos hábitos das pessoas, né? O que você observa na sua prática profissional que são hábitos que fazem com que as pessoas não tenham dinheiro, né? Aqui, gente, uma coisa importante pra gente, né, pontuar aqui na conversa, não tem ninguém falando sobre, nossa, preciso ficar rico, preciso ficar milionário, né? Sucesso e ser bem-sucedido, ter conforto, são coisas muito pessoais para cada um, né? Para mim vai ser uma coisa, para Marina vai ser outro lugar, para você que está assistindo vai ser outro, né? O que a gente está falando aqui é sobre práticas para que você tenha um equilíbrio nessa área, né? Se depois desse equilíbrio você vai querer mais porque você ambiciona mais, ou enfim, ou não, aí é uma questão pessoal, né? Então, só pra gente pontuar a conversa aqui, que tudo que a gente tá falando é em cima disso. Por que eu tô falando isso? Porque eu mesma tinha um certo preconceito com esse assunto.
No sentido de, ai, gente, não, mas mas porque eu vou ler isso e eu não tô focada nisso. Ai, porque eu quero ficar milionária. Ai, bilionária. Não estamos falando sobre isso, né? A gente está falando sobre ter um equilíbrio na tua vida, porque a gente sabe que o desequilíbrio nessa área afeta e muito. Queira a senhora olhar, queira a senhora não olhar. Afeta. Não dá para falar, ai, vou viver de luz, né? Não. De luz e amor e principalmente se esbarra depois na vida do autônomo. A gente vai falar disso mais pra frente, mas pontuar isso é importante, né? Ter uma organização e uma gestão da sua finança é para que você tenha uma vida confortável, né? Para que você possa tomar melhores escolhas, para que aquilo não influencie nos seus relacionamentos, né? Até as suas escolhas profissionais você poder pautar de uma maneira diferente. Super, né? super. Eu acho que assim, por exemplo, eu fiz uma transição de carreira, né? E para isso eu precisei de planejamento financeiro, né? Então, quando eu decidi sair do mundo corporativo, eu sabia que eu ia ficar um tempo ali, talvez sem renda. Sim. E eu precisei me planejar para isso, né? Então, eu tomei essa decisão depois de fazer um planejamento financeiro. E talvez, não querendo dizer que assim, né? Todas as minhas decisões na vida foram feitas dessa forma, porque não foram. Sim. Mas esse seria o mundo ideal, né? Você tomar a decisão depois de ter se preparado para aquilo. Só que não é assim que funciona, né? Assim, a gente como ser humano, a gente age muito pela emoção. Assim, grande parte das nossas decisões são feitas pela emoção, né? Tem até um psicanalista que ele fala, né? Que a razão é escrava da emoção. Que é isso, você age, você toma aquela atitude por impulso. Ah, eu tô chateada, eu vou comprar blusinha. Então, assim, você toma a atitude pelo que você tá sentindo. É por impulso, você não pensa. Depois que você vai tentar racionalizar aquilo, né? Aí já foi. Aí chegou a conta. Chegou a fatura no cartão. Mas é isso. Depois você vai tentar, né, explicar. Não, eu comprei porque eu precisava para usar em tal ocasião. E é da natureza humana isso, assim, não, né? A gente, é o nosso comportamento, ele é assim. Sim. Então, na verdade, é uma gestão de emoções, né? Super, pra você... totalmente. Sim. Porque, às vezes, acontece muito isso também, né? De chegarem profissionais para mim e perguntarem sobre a atuação no meio da dança, pessoas que têm empregos no mundo corporativo e querem sair, querem fazer essa transição, querem trabalhar só como profissionais da nossa área, da dança, né? E eu falo, gente... É uma decisão que precisa ser ancorada aí para que você depois não se frustre lá na frente, né? E aquele sonho que poderia ser possível acabar terminando. Sim. Terminando mesmo, né? Porque às vezes a pessoa se enrola de uma tal forma que ela não consegue nem fazer uma coisa, nem a outra mais. Eu acho que assim, um dos principais desafios do planejamento financeiro é esse hoje. As pessoas, por exemplo, eu quero fazer uma viagem. A pessoa vai lá e parcela no cartão e faz a viagem e depois ela vê como ela vai pagar, né? O planejamento financeiro seria o contrário, seria fazer toda essa ação ao contrário. Então, seria você primeiro planejar, você juntar o dinheiro, depois você decidir fazer a viagem. Então, eu acho que essa troca, assim, da ordem das coisas é o principal desafio. É o desafio. Porque ninguém quer ficar pensando em, eu vou juntar para fazer a viagem e tal, a pessoa só quer fazer. E agora com as redes sociais, né, Má? Essa comparação com os outros, eu acho que isso é não sei se vou usar a palavra gatilho, mas é uma coisa que atrapalha a gente para usar a razão, né? Você tá lá, você fala, bom, vou dar uma economizada esse mês. Aí você abre lá, fulano tá viajando, ciclano tá no restaurante. A outra lá comprou aquele figurino que você queria, maravilhoso, cheio de pedraria. Você fala, só se vive uma vez. Né? Vou fazer, eu mereço, eu quero, não. E depois, e aí o negócio vai enrolando, né?
É muito difícil. Mas vamos organizar melhor esse papo. E eu queria que você contasse um pouco do que é o planejamento financeiro, né? Tipo, como que funciona esse trabalho, né? É um trabalho individual? É um trabalho que pode ser feito em grupo? Quem são as pessoas que procuram? Qual que é o público que deveria procurar também? Como que funciona? Conta um pouquinho. Eu acho que o planejamento financeiro, ele pode ter várias frentes, né, de atuação, assim. Na forma que eu exerço hoje em dia, ele é um atendimento individual e ele é muito personalizado, totalmente personalizado. Então, é até curioso, assim, porque as pessoas me perguntam e falam, mas como que é? Eu falo, então, eu preciso conversar com você primeiro para saber o que você precisa, né, pra gente ver aonde que a gente consegue atuar. Uhum. Então, eu até faço, né, um papo inicial com as pessoas, que eu chamo de papo inicial, que é um papo gratuito, sem compromisso, pra conhecer a pessoa entender qual é a necessidade daquela pessoa. Porque cada um tem uma necessidade financeira diferente. E aí, com base nisso, traçar um plano ali de atuação, né? Então, nós vamos fazer X sessões, nós vamos tratar disso. Então, para cada pessoa é um cenário diferente. Tem gente que me procura porque está endividado e quer sair das dívidas, quer achar um caminho, quer achar alguma luz ali para sair daquilo. E aí conta com a minha ajuda. Tem gente que só quer organizar. Então, assim, eu tenho controle, eu sei mais ou menos o que acontece, mas eu não consigo juntar dinheiro, por exemplo. Então, esse também é um público que é interessante, né? Ou, sei lá, eu tenho dinheiro, eu consigo juntar dinheiro, mas eu não sei o que fazer com ele. Preciso saber onde colocar esse dinheiro, começar a investir. E aí dá para fazer um trabalho educacional sobre isso. Ou até, por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Eu quero sair do mundo corporativo, eu quero fazer uma transição de carreira. Eu quero me dedicar totalmente à dança, por exemplo. Uhum. Um objetivo ali, claro. Eu tenho um objetivo, só que eu não sei quanto isso vai me custar. Tá. Então, eu preciso saber quanto custa, quanto tempo eu preciso para fazer para alcançar esse objetivo que eu tenho. Uhum. Então, tem vários cenários, assim, tem mais um monte, né, possível. Mas acho que esses são alguns de públicos que pode ser interessante ir atrás de um planejamento financeiro, assim. Uhum. E aí, no meu caso, tem gente que faz curso, né? E aí pode fazer para públicos maiores, em grupos, enfim. Eu faço um atendimento individual e muito personalizado, assim, muito específico para cada um. Uhum. Inclusive, assim, tem gente que fala, eu preciso anotar meus gastos. Planejamento financeiro é anotar gasto. Não é. Não é, assim, é muito mais do que isso, né? Eu preciso da minha planilha, eu preciso ter uma planilha lá que faz tudo para mim. Também não, né? Eu tenho clientes que fazem planejamento financeiro no papel. Então, por isso que eu falo que é muito individualizado, assim. Uhum. Cada um tem um perfil e o planejamento financeiro, ele tem que ser uma coisa que se adapte ao cliente, à pessoa. Tem que ser uma coisa que seja possível da pessoa fazer depois, porque ela não pode depender de mim também pro resto da vida. Sim. Eu tô ali para dar o caminho, para mostrar para dar a ferramenta que aquela pessoa precisa para fazer, pra poder seguir por conta sozinha própria, depois. Pra ter autonomia. Sim, sim. E em termos gerais, quais seriam passos ou ferramentas básicas assim que uma pessoa pode usar para começar a se organizar, talvez? Eu acho que o primeiro passo importante é ter visão do que acontece na sua vida, né? Eu diria que 99% dos casos, assim, de planejamento financeiro, o primeiro passo é você fazer uma fotografia financeira. Que é, assim, você vê qual que é seu cenário hoje. Quanto entra, quanto sai. Basicamente é isso. E como você estava falando antes, muita gente não sabe. Muita gente não sabe. É normal as pessoas não saberem. É normal. A gente tem aqueles gastinhos assim, eu fui na loja, comprei tal coisa. Uhum. Eu fui no mercado, passei na padaria, fui sair para jantar, pedi um iFood. Que você não vai contabilizando. Pedi o Uber, né? Tem até aquele meme do Uber. De 20 reais chega em 2.000, né? Sim. Porque é isso, assim, as pessoas não têm essa noção, né? De no total quanto que eu tô gastando. Então, acho que isso que é importante, assim, é ter essa visão. Tá. E aí, para algumas pessoas, isso pode significar anotar gastos por um mês. Pode ser. Tá.
para a pessoa ter a visão, né? Mas não necessariamente isso é o planejamento financeiro. Isso é uma das etapas. Uma das etapas. E você sente que nessa etapa a pessoa já tem um choque. Super. Ela já descobre uma série de coisas, né? Sim. Que ela não sabia. Minha primeira sessão de atendimento é sempre montar fotografia, assim. E eu sinto que as pessoas saem meio chocadas. Então, o final da minha primeira reunião é sempre meio tipo, putz, será que essa pessoa vai voltar ou não vai, sabe? Porque a pessoa sai chocada, assim, muitas vezes. Sim. De ver que ela não tinha controle do que estava acontecendo. E não tem noção do total, né? Eu acho que o total assusta um pouco. Sim. Porque, eu gasto 500 aqui, eu gasto 100 aqui. E aí, quando você soma tudo, é um valor que aí começa a fazer sentido. Por que eu não tô conseguindo juntar dinheiro? Né? Então, mas assim, eu sinto que é um pouco chocante, assim, para algumas pessoas. Para quem não tem essa noção, realmente é... Mas é um trabalho importantíssimo, assim, importantíssimo de fazer. Sim. Eu, né, como eu comentei com vocês no começo, eu tô fazendo esse trabalho com a Má, né? E eu comentei para ela que para mim é muito parecido com reeducação alimentar, né? Eu sinto isso. Porque tem a ver com você saber de fato o que você come. Aquelas coisinhas que você não conta, mas que vão fazer diferença depois, né? Tipo assim, que você... não, eu não como muito. Aí você dá uma beliscadinha no negócio aqui. Aí você toma um negocinho ali. Aí tem um negócio aqui, né? E aí, né, num segundo momento, entender como agir em relação a esse cenário que se apresentou. Exato. Né? Aprender bom, tô fazendo isso, não estava percebendo que eu estava tendo esse tipo de gasto, né? E aí uma coisa interessante como cliente que eu posso falar, né? Que é você perceber que não é só você ver que vai fazer você mudar. É um primeiro passo. Sim. O segundo passo é você entender o porquê você age daquele jeito. Então, acaba sendo um trabalho meio de autoconhecimento também. Porque, beleza, nossa, gastei tudo isso com roupa, caramba. Tá, mas aí no mês seguinte acontece a mesma coisa. Aí no outro a mesma coisa. Por que eu gastei tudo isso com roupa? Né? Por quê? E não foi uma vez. Você tá fazendo isso porque você faz isso, ó. Faz há muito tempo. Então, começar a se observar e falar, não, putz, às vezes eu acabei descontando uma emoção aqui, ou aquilo, né? Putz, olhei, me comparei, falei, quer saber? Eu também vou comprar. Aí você começa a se observar desse jeito, né? Isso acho que a gente poderia chamar de uma segunda etapa desse processo? Sim, acho que sim. Acho que tem essa questão de olhar o comportamento. E mais do que isso, assim, ter em mente também o que você quer alcançar com o dinheiro. Então, assim, isso é muito importante. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero reformar um apartamento. Eu quero me dedicar à dança. Eu quero fazer uma viagem, né? Situações que eu até citei aqui. Sim. Quanto isso vai custar? Isso cabe no meu orçamento? E aí, com base nisso, eu falo assim, bom, então talvez eu tenha que gastar um pouco menos com roupa para conseguir fazer a viagem que eu quero fazer. Então, fazer essas escolhas, né? Essas trocas. E aí, para isso, você precisa do conhecimento do que está acontecendo hoje com a sua vida financeira. Sim. E do que você quer alcançar. Sim. Para você achar o caminho de o que eu preciso mudar, então, para conseguir alcançar essas coisas que eu quero. Sim. Então, eu acho que é uma junção dessas três etapas. Dessas três etapas principais. Né? E eu acho que também é um processo legal para você observar a sua entrada financeira, né? Isso acaba mexendo também na maneira que você pensa sobre isso. Porque, de novo, a gente está falando aqui de um recorte. Mas tem pessoas que não têm condição de fazer essa organização que a gente está falando aqui, né? Porque tudo que entra vai para pagar ali o básico e ainda falta. Né? Então, também, acho que o buraco é muito mais embaixo, né? A gente ter uma educação que vai fazer também com que a gente consiga ganhar melhor, se organizar para ganhar melhor, né? Para ganhar mais, para também poder ter mais organização. Entende o que eu tô falando? Né?
dependendo do público que a gente tá falando, esse papo ainda não é possível, né? Às vezes pra pessoa, né, Má? E eu acho que assim, né? Você ter visão sobre seus gastos, por exemplo, e aí você olhar para sua renda e falar assim, putz, a minha renda não atende o que eu preciso para sobreviver aqui, né? Meus gastos do básico, dia a dia, sim, básicos. meus gastos básicos. O que eu posso fazer, então, para mudar esse cenário, né? Como eu consigo ganhar mais, né? E aí, acho que a gente entra em questões que, né, assim, acho que a gente está falando aqui de uma porção da população, né? Sim, assim, sim. Mas sim, acho que entra muito na renda, assim, com certeza. E eu diria que, assim, né, a grande maioria das pessoas tem gastos que não sabe que tem e que se cortar ou se tirar, se fizer alguma mudança ali, consegue mudar o cenário, assim. Eu acredito bastante nisso, né? E além disso, assim, por exemplo, existe uma questão no planejamento que é você ter uma reserva de emergência. Acho que a gente, né, assim, algumas pessoas sabem o que é, outras não, mas que é um valor importante de você ter ali para situações em que seu cenário pode mudar, né? Então, por exemplo, eu precisei fazer uma cirurgia que eu não estava esperando, e aí eu fiquei sem trabalhar. O que eu faço? Não vou ter renda? Como eu vou pagar minhas contas, né? Então, se você tem a preparação prévia ali, né? E você tem essa reserva, por exemplo, isso pode te ajudar. Sim. Né? E não precisa ser algo grande também. Pode ser, por exemplo, eu fui chamada para ser madrinha de um casamento mês que vem, que eu não estava contando. Da onde que eu vou tirar esse dinheiro para comprar um vestido? Então, eu acho que coisas pequenas, assim, que acabam atrapalhando o seu planejamento e podem virar uma bola de neve, né? Sim. Porque aí você passa no cartão aqui, aí chega mês que vem você não consegue pagar o cartão, aí você paga o mínimo do cartão, porque o banco, ele finge que está te ajudando, né? E fala, paga só o mínimo. E aí você parcela o restante, só que aí você está pagando juros, aí chega no mês seguinte você não consegue pagar de novo, e isso é uma coisa que não tem fim, assim. Se não tomar cuidado, é uma coisa que vai só crescendo. E você observa nos clientes, esses clientes que vêm com dívidas mesmo, é possível sair das dívidas? Sim, é possível. Eu acho que tem várias questões aí que a gente precisaria entrar, né, para falar um pouco sobre como resolver um caso. Sim, até porque é caso a caso, né? Mas sim, existe saída. Eu acho que tem pessoas que pequenos ajustes fazem com que você consiga pagar as dívidas e quitar as dívidas. Tá. E tem pessoas que vão ter que fazer mudanças mais drásticas no estilo de vida, né? Então, por exemplo, tem gente que vai precisar, sei lá, mudar da onde mora hoje, vai ter que ir para um lugar menor. Enfim, acho que depende muito do cenário, né? Mas, assim, existe saída. Existe saída, com certeza. Acho que vale só esse cuidado com a individualização do processo, assim. Claro. É uma pergunta muito geral, né? Mas é porque, às vezes, a pessoa acha que não tem, aí ela vai se enrolando cada vez mais, né? Sim, ela fala, já tô na chuva, vou continuar me molhando, né? E tem como ela acho que vale voltar, o cuidado, né? Se organizar, né? Sim, acho que vale o cuidado de saber também que às vezes demora mais do que o que a gente espera. Então, eu tenho clientes que às vezes chegam para mim e com uma dívida e falam, tá, então o que eu vou fazer mês que vem para quitar as dívidas? Eu falo, então, não é mês que vem, né? É um processo que pode demorar alguns anos para a gente conseguir resolver. Nossa. Para conseguir quitar uma dívida, dependendo do tamanho da dívida e do tamanho da sobra que você tem no mês. Se tem sobra. Se não, a gente vai etapa por etapa. Né? Então, é um processo que demora. A mesma coisa, por exemplo, eu falei da reserva de emergência. Às vezes, para construir uma reserva de 6 meses ali, uma reserva que pode suprir seus gastos por 6 meses, você vai demorar 5 anos para montar. Porque você consegue guardar R$50 por mês. Tudo bem, é só uma questão de você ter essa consciência de que as coisas podem demorar um pouco mais, levam tempo, Sim. E ter essa... E
e ter esse alinhamento aí da expectativa, né? Acho que isso que é importante. Sim. E voltando um pouco, né, para essa situação do mais macro, né, de uma maneira geral, se a gente pode colocar desse jeito, eu acho que a gente tem uma educação financeira pobríssima. Né? Pelo menos na escola eu não aprendi nada sobre isso. Na faculdade de jornalismo eu ainda tive aula de economia, um pouco. Não economia pessoal, mas eu tive aula de economia. Então, meio que eu criei uma consciência ali na faculdade. Mas eu acredito que a nossa educação financeira é muito deficitária. Né? E como que você enxerga isso? É muito deficitária. Eu não diria que é só no Brasil. Não é uma característica do Brasil, é uma característica de vários países, né? Mas no Brasil existe... Isso é muito presente, assim. A gente não tem nenhum tipo de educação financeira. A nossa educação financeira, ela vem dos nossos pais, né? De quem nos criou. Então... Ou a falta dela, né? Ou a falta dela, A gente aprende muito pela atitude das pessoas com quem a gente conviveu quando a gente era criança. Então, eu acho que falta essa educação, né? Tem muitas pesquisas e estudos que falam sobre isso, assim. Tem uma pesquisa que chama PISA, que é dos países da OCDE. E eles falam que 44%... mais ou menos, da população, quase 50% dos jovens brasileiros são analfabetos financeiros. Caramba! Esse é o termo que eles usam lá. Então, eles fazem um teste lá que tem 5 níveis possíveis e quase 50% fica abaixo do nível mínimo de proficiência financeira. E no nível máximo, que seria o ideal, né, são 2%, assim, dos jovens. Sendo que nos outros países da OCDE, esse valor acho que chega a 10%, se eu não me engano, 10%. Então, a gente tá defasado, com certeza. E aí, acho que e nisso tem muita influência da questão econômica também, né? Social e econômica. Então, nessas pesquisas fica claro, assim, que quem está em situações melhores, né, socioeconômicas, assim, desempenha melhor nesse tipo de teste. Sim. E aí, né, isso mostra mais um desafio aí para a gente conseguir educar desde cedo, né, a população. Os reflexos dessa desigualdade, né? Que é uma pessoa que já está inserida num contexto social e econômico diferente, querendo ou não, ela já tem um acesso a esse assunto que faz com que ela já saia na frente, né? Sim, sim. Em relação a isso. Acho que você tá numa família que, por exemplo, não tem problemas financeiros... talvez seja mais fácil falar sobre dinheiro desde sempre. Se você está numa família que talvez tenha dificuldades financeiras, talvez seja um assunto evitado, né? Sim. Porque é um assunto que pode ser dolorido. Então, acho que esbarra nisso também, sabe? Sim. O contato que você tem com o dinheiro desde cedo, assim. Sim. Né? Isso vai permeando também a maneira que a gente se comporta em relação a isso, né? Tipo... eu observo, assim, muito que tem uma certa... Pessoas que querem prosperar, elas são meio mal vistas, às vezes, eu sinto, sabe? Tipo assim, tem uma coisa um pouco de... Pô, você falar que você quer, que você ambiciona, que você quer mudar de vida, que você quer... Tipo, olha um torto pra você. Sabe? Eu acho que tem uma questão da cultura também, de que o dinheiro assumiu uma posição meio de uma coisa suja, assim, meio... Tipo, o que você tá disposto a fazer pra ganhar dinheiro? Sim, quem ganha dinheiro fez alguma coisa pisou em alguém. Pisou Sim. em alguém. Sim. E não é o caso, né? Não é o caso, assim. Acho que a gente tem que mudar essa visão e começar a enxergar o dinheiro como um apoio, né? Como alguma coisa que te ajuda a alcançar as coisas que você quer. Alcançar o que você quer, né? Alcançar o que você quer. Também é muito... Não adianta, né? A cultura permeia tudo que a gente faz, né? Então, só você vê os noticiários, né? Quando a gente vê corrupção, a corrupção no Brasil é muito grande. Então, tem esse link direto, né? Entre o dinheiro e a coisa errada, né? O dinheiro e a falcatrua. E aí isso vai entrando na gente, né? De uma maneira ou de outra. Não tem como. Sim, sim.
Acho que no Brasil, principalmente, a gente tem essa visão da corrupção, né? Isso influencia totalmente a forma que a gente vê o dinheiro. O capitalismo selvagem, né? Então, acho que tem um pouco disso, assim, da cultura completa, totalmente, assim. Sim, sim. Bom, Má, eu queria agora entrar um pouquinho mais no nosso universo aqui, no universo do Patsai de Conversa, né? Muitas pessoas que estão assistindo a gente são autônomas, né? Então, são pessoas que trabalham de maneira autônoma, não tem carteira assinada, não tem benefícios, 13º, férias, né? Não, uma outra configuração. E isso a gente sabe que é uma luta, né? Uma luta e traz bastante essa sensação de instabilidade, de incerteza. Então, eu queria, né, que a gente tentasse aí trazer dicas para que essas pessoas que não têm essa certeza do quanto vai entrar no mês que vem possam se organizar melhor também financeiramente. Tá, vamos lá. Eu acho que o principal desafio do autônomo é estabilidade financeira, né? Estabilidade de renda. Isso eu tô sentindo agora na pele também. Sendo autônoma, Agora você é parte desse time, né? O que a gente pode fazer, né? Algumas dicas aí que eu acho que vale destacar. O primeiro vai muito do planejamento financeiro normal, que eu digo, independente de você ser autônomo ou não, que é você saber quanto custa a sua vida. Então, quanto eu gasto todo mês, né? E aí, nisso, colocar, eu vou construir uma reserva de emergência, eu vou colocar aqui meu projeto X, vou fazer minha viagem. Beleza, quanto que custa todo esse pacote, né? Então, com base nisso, você definir, então, quanto a minha empresa tem que faturar, né? Para atender essa minha necessidade. A minha empresa ou eu presa, né? Ou minha eu presa. No mundo ideal, a gente teria tudo separado, né? Assim, dizem que, assim, existem 3 momentos do autônomo. Que tá o caos completo, que tá tudo misturado. Tá. E que a pessoa não sabe. Se eu te falar assim, quanto custa o seu trabalho hoje para você? A pessoa não sabe. Então, existe esse cenário. Tá. E existe o outro extremo, que é assim, não, tá tudo separadinho. Uma conta para pessoa física, uma conta para pessoa jurídica. Tá. Né? Esse é o mundo ideal. O mundo ideal, tá. Mas na grande maioria dos casos, as coisas estão misturadas. Sim. Então, mas acho que a ideia é essa, é você saber quanto eu preciso faturar para conseguir atender os meus custos de vida, né? E os meus custos de empresa também, né? Porque a empresa tem custos. E não só custos de, eu vou pagar o aluguel do meu escritório, do meu estúdio, por exemplo, enfim. Eu vou considerar também projetos. Então eu quero fazer um curso X sobre alguma coisa para aprimorar o meu trabalho. Eu quero investir num figurino daqui a algum tempo, então eu preciso guardar esse dinheiro. Tudo isso também entra no custo da sua empresa, né? Então eu acho que vale ter essa visão. Isso é muito importante, ter essa visão, né? De quanto custa a minha vida, quanto custa meu negócio, então quanto eu preciso faturar, né? E aí, além disso, eu acho que para atender aquele desafio da estabilidade, a gente falou um pouco de reserva, é a reserva do negócio. Muita gente não pensa nisso. Mas eu acho que é importante, assim, porque eu sinto que as pessoas, elas vivem com base no que elas ganharam naquele mês, né? E no mundo ideal, o autônomo, ele teria que ter um salário fixo. Então, todo mês eu vou receber na minha conta, receber, entre aspas, eu vou receber um valor, todo mês é o mesmo valor. Como que eu chego nisso? Montando uma reserva. Então, por exemplo, esse mês eu faturei mais, entraram mais alunas, por exemplo. Então, eu faturei mais do que o que eu esperava. Eu não vou usar todo esse dinheiro. Eu vou deixar uma parte ali na minha reserva do negócio. E vou tirar só o que eu defini como meu salário fixo. Mês que vem, saíram algumas alunas, eu tive um faturamento abaixo do que eu esperava. Então, eu vou ter menos dinheiro para sobreviver? Não. Eu vou pegar um pouquinho da reserva e vou garantir o meu salário fixo que eu defini também. Então, eu acho que esse é um conceito que pode ajudar alguns autônomos aí a terem um pouquinho mais de estabilidade financeira, né? A gente chama isso de prolabore, né? Que é o salário fixo do autônomo. É quanto de dinheiro você tira por mês da empresa
E como tornar esse valor um valor que consegue ser mais ou menos fixo. Mais ou menos fixo, tá. Pra você não sofrer tanto com as variações, porque elas acontecem, né? Sim. Não, uma dica maravilhosa, né? Não sei se ficou claro, mas... Ficou super claro, agora precisamos fazer. Mas sim, tipo, dividir, né, as coisas e entender quais são, né, as coisas que você precisa pro seu negócio. No nosso caso, às vezes, o nosso negócio somos nós mesmas, né? Mas o investimento, o que precisa ser feito para manutenção e para melhora do negócio e para sua vida, né? Fazer essa divisão é importante. Né? Por exemplo, eu preciso comprar uma câmera melhor para conseguir fazer a aula melhor. Sim, precisa investir em curso, nos figurinos mesmo, né? Na manutenção da nossa imagem. Tudo isso tem que fazer sociais, né? Tudo isso tem que fazer parte, né? Às vezes, assim, a gente tem investimentos, às vezes, em eventos que a gente vai participar, né? Muitas meninas fazem competições, mostras, vão viajar para outros lugares, aí aquilo acaba pesando bastante no orçamento, né? Acaba deixando de fazer outras coisas, porque vai embolando esses gastos, e aí também acaba se confundindo um pouco o que é o investimento e o que é, de repente, uma coisa que você quer fazer. Se é o momento de fazer, você pode, né? Por isso que o planejamento é tão importante. É você colocar lá no papel ou na planilha, onde seja, eu vou fazer esse curso, eu vou comprar esse figurino, e quanto que me dá isso? Quanto que eu tenho que guardar por mês para eu conseguir fazer isso? Porque aí, às vezes, vem, por exemplo, eu vi um figurino que eu não estava pensando em comprar, só que eu achei tão lindo. Será que cabe? Clássico, né? Será que cabe? É só um clássico na nossa vida aí. Acho que é um pouco disso, assim. Se você tem um planejamento bem feito, você consegue enxergar. E, assim, acho que o planejamento financeiro, de forma geral, ele olha para o futuro. Então, ele faz com que você tome melhores decisões no futuro. Então, a gente fez no seu planejamento, assim, de você conseguir enxergar semanas para frente. Sim. Então, por exemplo, eu vi um figurino. Deixa eu ver como que estão as minhas contas no final do mês de junho ou de julho, para ver se cabe eu colocar esse valor agora. Sim. Né? Sim. E isso, independente de você ser autônomo ou não, isso faz parte de ter um bom planejamento financeiro, assim. Ele vai te ajudar a tomar essas decisões sem você se complicar. Sem você comprometer mais dinheiro do que você vai ter disponível ali. Sim. Então, acho que é uma dica importante, assim, é você também pensar um pouco para frente. Fazer esse planejamento, né? A gente sabe, por exemplo, o calendário de eventos do mundo belly dance sai com uma certa antecedência. Então, isso é uma coisa legal. É o sonho da planejadora. Você olha lá, né, o que você tem no ano e fala, não, peraí, quero ir nesse. Como que eu vou me organizar para isso, né? Pode ser uma coisa interessante, assim, né? Sim, não, total. E aí, claro que eu acho que vai de caso a caso, mas uma dica que você me deu que, para mim, me ajudou muito foi evitar o uso do cartão de crédito, né? A não ser em casos específicos, assim. Sim. Isso eu conto para as alunas, às vezes elas perguntam e tal. Eu falo, gente, se não tem no débito, sobrando... Pensa 2 vezes antes de você comprar, né? Porque isso realmente foi uma mudança enorme pra mim, assim, tipo, gigante mesmo. Porque eu falava, tem que parcelar 10 vezes. O que são 10 parcelas? Não sei o quê. E aí, né, as contas vindo, os boletos chegam, aluguel e não sei o que lá. Só que aí você ficou com essas parcelas aí. E várias parcelas, né? De várias coisinhas que você vai juntando. Isso... foi assim, tipo, me ajudou demais mesmo. Eu acho que o cartão de crédito tem uma questão específica, assim, que é isso, você tá comprometendo o seu dinheiro lá na frente. Então, na parte daqui 2, 3 parcelas, você já tem um valor comprometido ali, que você não sabe se você vai ter. Sim. Se você não faz um planejamento financeiro, você não sabe se você vai ter. Aí chega o mês, aí você... Meu Deus, como vai ser pagar a fatura esse mês? E assim vai. Sem contar que as parcelas, muitas vezes, elas vão ficando pequenininhas. Né? Então, em vez de pagar 300, eu paguei 10 de parcelas de 30. Sim. Só que de 30 em 30, né? O valor vai crescendo.
E aí você não sente. Cada vez que você parcela, você fala, só R$30, não é nada. E aí, quando você vai ver lá quando chegar no mês da fatura, você vai ver, nossa, eu parcelei 20 coisas. Sim. E aí, de 30 em 30, esse valor vai virando significativo, assim, né? E o cartão de crédito tem uma questão também, que a gente fala da dor do pagamento. Que a gente não tem que mais tirar a nota de 100 da carteira para pagar para dar pro caixa do supermercado. A gente não precisa nem tirar o cartão de crédito da carteira. A gente só pega o celular, aproxima, não precisa nem pôr a senha. E tá ali, o dinheiro saiu. E você não sente. É tão fácil. Você não sente. E acho que isso é muito perigoso, assim. É. Porque é isso, tipo, um exercício que o pessoal até fazia antigamente com planejamento financeiro, hoje é mais difícil porque a gente não anda com dinheiro em espécie. Você começar a pagar as coisas em dinheiro em espécie. Porque aí você pensa 2 vezes antes de entregar aquela nota de R$100, você fala, putz, peraí, deixa eu encostar o celular ali, é muito mais fácil, né? Então o cartão ainda tem essa questão que eu acho que acaba facilitando mais a chance de você se enrolar. Assim. Sim. E uma outra dica que você deu, que eu acho que é legal para as meninas e meninos da dança, que é você organizar bem as suas entradas, né? Então, putz, se esse dinheiro já tem uma função específica, porque às vezes a gente dá muita aula e vai vindo, sabe? Não é todo dia tal. Todo dia 10 eu recebo, né? Esse dinheiro vem chegando. Se você já tem um uso para ele, um local para ele ficar, é menos provável que você vai usar ele sem pensar. Sim. Sabe? Sim. Fala, puta, isso aqui é esse, né? Você já tem ali mais ou menos um mapa do quanto você vai receber naquele mês, mais ou menos. Você sabe que aquele vai ter que servir para aquele boleto, vamos falar assim, para aquele uso. Então, quando entra, você já pensa 2 vezes, fala, ai, nossa, dá para eu usar isso agora aqui. Então vou usar esse fim de semana, sabe assim? Sim. E aí você sabe organizar isso melhor, né? Porque imagino que uma pessoa que receba num esquema CLT, tem uma outra organização, né? Ela sabe que todo dia 5 vai cair aquele dinheiro, ela tem as contas. Então, até essa questão da organização é mais um desafio pra gente, né? Eu acho que o planejamento, né, que eu falo do acompanhamento depois, né, que foi uma coisa que a gente fez também no planejamento, ela vai muito de acordo com como entra o dinheiro, né? Então, por exemplo, para quem é autônomo, muitas vezes, dependendo do que você faz, né? Por exemplo, professora, no meu caso também, como eu trato com cliente, eu recebo uma parte por semana, assim. Então, não é uma data fixa no mês. Sim. Então, eu preciso organizar as minhas contas por semana. Que, né, até o nosso acompanhamento a gente fez por semana, né? Foi. Porque é mais fácil você olhar para aquela semana. Então, a semana que vem, deixa eu ver o que vai acontecer. Eu vou receber de tal e tal aluna, então eu vou conseguir pagar isso, isso e isso. Sim. Eu tenho esses vencimentos aqui que eu preciso pagar. Então, isso ajuda. Por exemplo, quem é CLT, às vezes faz sentido fazer por mês. Então, sei lá, dia 1º caiu na conta, eu pago todas as minhas contas daquele mês e beleza, aí vida que segue. Para quem o recebimento vai mudando ao longo das semanas, pode fazer mais sentido olhar para períodos menores. Para períodos menores, Para ajudar nessa gestão, assim, né? Para não ter mais saídas do que entradas numa determinada semana, assim. E quais são os benefícios que você percebe como mentora e orientadora quando as pessoas alcançam os seus objetivos, assim? Além do financeiro, o que você sente? O que me deixa mais feliz é ver a leveza, assim, na vida das pessoas. O fato daquilo não ser mais uma preocupação, né? Na verdade, assim, sempre vai ser uma coisa pra gente prestar atenção, mas deixar de ser preocupação. Você perder um pouco da ansiedade de olhar para sua conta, de falar sobre o dinheiro. Para mim, isso é o que eu vejo de mais benefício, assim. E o fato da pessoa começar comigo, então ela começa falando comigo sobre dinheiro, e aí dali a pouco ela já me fala, não, porque eu falei para minha amiga que eu gastei com tal coisa, e aí, então, essa abertura também para falar sobre o dinheiro,
isso traz uma leveza para a vida da pessoa, assim, de quebrar esse tabu, sim, sabe? Sim, de, putz, dinheiro é uma coisa que eu não posso falar, eu não posso encostar, eu não posso... então, eu acho que são algumas das coisas, assim, que eu percebi já nos meus clientes que me deixam muito feliz. Eu acho que, né, eu aprendi muito hoje aqui no nosso papo, acho que o pessoal de casa também, e reforçando que eu acho que a intenção é trazer autonomia para a nossa vida, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que às vezes vivem em situações que, pela dependência financeira, elas não conseguem sair de relacionamentos abusivos, né? Isso é muito comum, muito comum mesmo, né? E você ter autonomia, você ter conhecimento, você ter ferramentas que te ajudem a agir de maneira independente, eu acho que esse é também um ganho, sabe? Muito legal, assim. Que eu vejo que a dança, de uma maneira diferente, também traz uma ferramenta de empoderamento, vamos chamar assim, né? Essa ferramenta de você estar mais confiante, mais certa, e isso trazer melhores escolhas, mais alegria, mais leveza para sua vida, né? Eu acho que você ter essa autonomia de poder fazer as suas escolhas é impagável, né? Sim. Acho que é segurança, né? Assim, essa segurança de eu sei o que eu tô fazendo, eu conheço a minha vida, eu me conheço. Então, acho que as finanças é uma dessas áreas, assim, que precisa do autoconhecimento. Sim. E muitas vezes passa despercebida, assim, principalmente pelas mulheres, né? Por N questões aí que envolvem, inclusive, violência financeira, né? Que foi uma das coisas que você falou. Eu acho que ter essa segurança e essa autonomia, ela faz parte do planejamento financeiro, né? Faz parte de você ter esse olhar para o que é seu ali, para o seu dinheiro. Eu vou olhar para o meu dinheiro, eu vou decidir o que eu faço com ele. Eu vou decidir o que eu vou construir com ele, né? Então, você está decidindo por você, assim. Então, acho que isso é muito importante. O que é violência financeira? A violência é uma forma de abuso, assim, né? Tem gente que chama de violência patrimonial. São as coisas que, assim... ações do homem sobre a mulher que limitam as decisões e ações dela com base no dinheiro. Então, por exemplo, um homem que não paga pensão ou restringe a pensão. Ou, por exemplo, tem homens que exigem que a mulher passe o salário para ele e ele faz a gestão, né? Isso é uma forma de violência financeira. Ou, por exemplo, o homem pega dívidas em nome da mulher, né? Então, uma forma de autoridade ali que o homem exerce sobre a mulher que acaba restringindo o que ela consegue fazer e decidir sobre a vida dela, né? Então, ela acaba dependendo totalmente desse homem financeiramente e, né, e todo o resto, porque se você não tem autonomia financeira, você não consegue fazer muitas das coisas da sua vida aí. E aí é com base nisso, nesse conceito do abuso financeiro, né? Sim. Que aqui a gente está falando de homem sobre a mulher, porque é nosso público é mais feminino, mas pode ser o caminho inverso também. Pode. Eu diria que a maioria esmagadora é essa, né? Mas nessa relação. E sim, mas e por isso que a educação financeira é tão importante. Sim. Para a pessoa, porque às vezes a mulher não tem essa consciência, né? Ela não sabe que o dinheiro que ela ganha dela, ou que a pensão ela deveria estar ganhando, né? Porque ele não quer me pagar, que eu não preciso receber, né? Então, por isso que é muito importante, assim, ter a educação financeira, que né, volta naquilo que a gente falou. A gente está ainda defasado nesse aspecto aí. Mas quem sabe com o tempo a gente consegue superar essa barreira. Mudar, né, esse cenário, fazendo a nossa parte, né? Sim. Bom, Má, estamos chegando quase ao final do nosso episódio. Eu falei que passava rápido. Passou rápido. Né? Passa super rápido. E chegou a hora do nosso quadro Dicas Valiosas que todo mundo deveria conhecer. Queria saber o que você trouxe aí pra gente. Eu trouxe um livro que é do meu professor da minha formação de planejamento financeiro pessoal, o Eduardo Amuri, um querido. O livro chama Dinheiro Sem Medo.
Vou mostrar ali. Eu acho que pode ser um bom ponto de partida para quem quer começar a olhar para as suas finanças, assim. Ele traz alguns conceitos sobre planejamento financeiro e te ensina a fazer um planejamento financeiro básico, assim, que pode ajudar muita gente a ter um uso mais consciente do dinheiro, né? Algumas práticas financeiras legais, algumas dicas valiosas aí, para quem quer começar a olhar com mais cuidado para isso. Ai, que legal, que legal. Bom, eu também trouxe uma dica, né? Que é um livro, que é esse aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Eu confesso que esse livro estava lá em casa, né? O meu marido que comprou. E aí eu olhei e já pensei, né? Nossa, autoajuda, barata, que fútil, não sei o que lá. Tava de bobeira, comecei a ler. E, cara, que livro incrível, gente. Porque, né, ele fala da mente milionária, mas ele quer dizer... né, o livro traz muitos conceitos sobre prosperidade. E a prosperidade não tem a ver com o número da sua conta bancária, né? Mas tem a ver com a tua forma de enxergar a vida, né? E como você pode mudar algumas crenças, né? Se observar, se conhecer, para ter uma cabeça de prosperidade mesmo. E aí, para cada um, a prosperidade vai para um lugar. Então, ele fala sobre infância, crenças limitantes, o que você escutava sobre finanças e abundância e escassez. Assim, incrível, sabe? Você começa a ler e você entra nesse questionamento sobre como você cresceu lidando com esses conceitos, né? Então, é um livro que eu indico para todo mundo. Foi bem legal, assim, passou o primeiro preconceito e eu li, foi bem interessante. Por isso que é bom, às vezes, a gente insistir, né? Em algumas coisas que às vezes a gente olha e fica com o nariz torto. Bom, Má, quero te agradecer muito pela sua presença, pela generosidade, pelo que você ensinou pra gente hoje. E também pedir para você deixar suas redes, né? Como que o pessoal acha você, pode entrar em contato. A Má, né, comentou aqui que faz também esse papo inicial para quem tem interesse em fazer um trabalho de planejamento. Então, como que as pessoas podem te conhecer e entrar em contato com o seu trabalho? Bom, antes de mais nada, obrigada, Paty, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada. Nossa, muito, muito feliz mesmo. E, bom, para quem quiser me procurar, meu Instagram é marinasad.finanças. Lá tem link para acessar direto meu WhatsApp, para quem quiser me mandar um oi, ou me manda lá no Instagram mesmo um oizinho. Pra gente bater um papo, né? Eu ofereço esse papo inicial, que é gratuito, é sem compromisso, é pra gente se conhecer e pra eu ver de que forma eu consigo, né, ajudar quem me procura. E vai ser muito legal conhecer aí seu público. Legal. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um Paty Saad Conversa. Se você gostou desse episódio, se inscreva no nosso canal, nas plataformas YouTube, Spotify, deixa o seu like, ativa o sininho, né, para receber todas as informações, as novidades. É muito importante ter vocês aqui para que a gente continue, né, criando conteúdo e levando informação, reflexão e diversão, enfim, tudo que a gente propõe aqui no programa para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau.